Olá! Mais um dia o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui juntos para falar do nome dele. Então hoje eu já vou falar 60, que o caldo é grosso hoje. 60, porque vamos falar de algo realmente para chamar a nossa atenção e nos fazer refletir. A palavra do Senhor, não vou ficar me prolongando, a palavra do Senhor lá em Mateus 6, um versículo muito conhecido que diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora o teu pai que está no secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Louvado seja o nome do Senhor. Quem não conhece? Quem nunca ouviu falar? Quando entrar no seu quarto, fecha a porta e ora o pai. Quem nunca ouviu falar sobre intimidade com o Senhor? Intimidade com o Espírito Santo. O que refere-se à intimidade? Intimidade é íntimo. E a palavra do Senhor já diz quarto. Entra no teu quarto. Intimidade. Para quem é casado e para quem não é, sabe porque hoje está escancarado no mundo. Está escancarado, né? Sobre a intimidade. O que é intimidade? O que a gente, normalmente um casal faz no quarto? A não ser dormir, que tem que dormir. Sim. Mas tem um relacionamento íntimo. Vamos lá. Em público o casal conversa? Conversa. Em público o casal passeia, talvez até mesmo de mão dada? Sim. Em público o casal, infelizmente, até discute? Ok. Mas o relacionamento, a intimidade, vou ser bem mais clara que o sexo é normalmente no quarto, de porta fechada. Se eu não vai ser no quarto, faço na sala, sou casado, faço na sala. Mas você vai fazer quando não tem ninguém. Você vai fazer quando não tem ninguém na sua casa. Você vai fazer quando todo mundo já saiu. É intimidade. Você não vai ver em público o corpo do seu esposo, o corpo da sua esposa. Eu sei que hoje em dia é muito exposto, em praia, biquíni e tudo mais. Mas bem exposto. Tem os lugares corretos. Intimidade. Na intimidade, que você vai ver o que vai se revelar? O corpo. Que vai se revelar aquilo que a roupa tampa. Aquilo que está escondido por alguma coisa, né? Seja por um biquíni, seja por um maiô, seja por uma roupa. Aquilo que está escondido na intimidade é o que? Revelado. E o pai, ele é assim. Uns dias atrás, eu estava no culto, né? No meio do louvor, observando o agir de Deus, o mover do Senhor. E eu falei, Senhor, o lugar está preparado, está pronto para a realização dos milagres, está propício para a realização dos milagres. E ao mesmo tempo eu comecei a meditar com o Espírito Santo sobre isso. Existe no público um lugar preparado para a manifestação da glória, para que os milagres venham a acontecer. Mas na mesma hora veio, mas é na intimidade que as palavras são reveladas para nós. É na intimidade que ele nos corrige. É na intimidade ao qual a gente se rasga diante dele. É na intimidade ao qual a gente tem um relacionamento com ele. Outra das vezes, no meio da congregação, aquele mover, ele enche. É aquela manifestação da glória de um tanto que é muito bom. É muito bom. Não é muito bom você sair com a pessoa que você ama, sei lá, com seus filhos, com seu esposo, e você curtir com ele, você celebrar com ele. É bom. Mas também é muito bom quando tá só, e só vocês dois no quarto, fazendo coisas que só o casal faz. Deveria, né? Então é na intimidade. E isso me fez, sabe, naquele momento ali, desculpa, trazer a palavra, ruminar a palavra e observar os cenários de cura, os cenários como o Senhor fazia e o que era o cenário de intimidade. E o Senhor, na maioria das vezes, curava em público, curava no meio das multidões. Ele curava, que é exato o que eu quero que você traga, né? Cura, manifestação da glória, isso se dá nas multidões. Mas, sabe, intimidade, profundidade, revelação se dá na intimidade.
E eu comecei, né, a ver que na multidão o Senhor Jesus curava, tinha tudo aquilo. E nas parábolas muitas que ele contava, depois das parábolas, depois que ele contava para a multidão a parábola, para todo o público, as parábolas, quando ele se recolhia e ficava a sós com os seus discípulos, os mais chegados, os mais íntimos, ele revelava o que dizia aquela parábola. Quando a gente vai ver em Mateus, deixa eu abrir aqui, Mateus 13, tem a parábola do semeador, né? Logo depois da parábola do semeador, que depois que ele conta para todo mundo, para todo o povo, ele se reúne, né, com os seus discípulos e ele diz assim, no 10, né, 13, 10. E vieram os discípulos e lhe perguntaram, por que tu falas em parábolas? E ele respondendo lhe disse, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado. Porque aquele que tem, para ele será... eu não vou nem entrar. Eu só queria mesmo que você pegasse esse versículo. Nem não são para todo mundo que é revelado os mistérios da palavra do Senhor. Jesus vai dizer lá em João, capítulo 14, capítulo 16, quando ele vai falando sobre a vinda do Espírito Santo, para que o Espírito Santo vai vir, por que ele vai vir. E uma das coisas que ele fala é que o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. E ele vai nos revelar as coisas ocultas. As coisas ocultas o Espírito Santo nos revela, mas aonde que ele nos revela? A gente acabou de ler. É no meio da multidão? Não. Para uns é dado, é específico, é para íntimo. Se você é bocão, isso não vai encaixar para você. Você sai falando da sua vida para todo mundo. Mas se você é uma pessoa reservada, uma pessoa que aprendeu que você não pode sair abrindo sua vida para todo mundo, e você sabe as pessoas certas que você tem que falar, que você pode contar certas coisas. Você vai contar quando tiver o quê? A sós, numa intimidade. Você não vai contar para uma pessoa que você não tem confiança, que você sabe que daqui a pouco vai sair espalhando a sua vida. Não, você vai contar para aqueles que você sabe que vai ser fiéis. Fiéis àquilo que você está contando. A mesma coisa a Deus. Ele não vai revelar para aqueles que não têm compromisso com a sua palavra, para aqueles que não querem ouvir, para aqueles que só querem zombar, aqueles que só querem... Não, ele vai revelar a sua palavra para os íntimos, para quem ele tem intimidade. É essa a diferença de quando Jesus vai falar: ah, mas naquele grande dia vão chegar muitos e vai dizer, no seu nome eu preguei, no seu nome eu curei. Tá, você se relacionou com a multidão, você se relacionou com o nome de Jesus. Mas os íntimos ele conhece. Ele vai falar, vem bendito de meu pai, porque eu te conheço. Te conheço pelo seu toque, pelo seu cheiro. Eu te conheço. Deus conhece todo mundo, sim, mas ele tá falando aqui especificamente dos íntimos. Daquele que ele tem intimidade. Daquele que ele tem relacionamento. Só que a gente sabe que num casamento tem que ter fidelidade. Na intimidade do casal tem que ter fidelidade. Tem que ser o seu corpo pro seu esposo e do seu esposo para você, né? Se tratando de uma mulher, se tratando de um homem, vice-versa. Ou a gente precisa o quê? Guardar o nosso corpo, guardar a intimidade para aquele momento. Hoje é visto, tanto por vídeos, às vezes a olho nu, nas ruas, casais fazendo, né? Sexo, tendo relacionamento, que era para ser íntimo, num quarto fechado e tudo mais, nos lugares expostos. Qual o nome que nós damos para isso? O nome que nós damos é pornografia. E os casais que fazem sexo com outra pessoa, que trai seus cônjuges, a gente chama de quê? Adultério. Hoje, infelizmente, muitos filhos e filhas têm adulterado. Muitos filhos e filhas têm se prostituído, têm vivido de pornografia em relação a Deus. Verônica, como assim? Muitos querem expor a sua intimidade. Expor, sabe? Se eu ligo aqui, Jesus, mas eu vou falar. Se eu ligo aqui a minha câmera, eu começo a mostrar para vocês o meu momento com Deus.
O meu devocional, o momento onde que eu posso me derramar, eu posso chorar, eu posso ser quem eu sou de verdade com ele, me derramar com ele. Eu estou mostrando o quê? A minha intimidade. Eu estou revelando a minha intimidade. Isso é pornografia. Porque se eu filmar, né, eu tendo relação com meu esposo e botar aí pra todo mundo ver, isso não é pornografia? Então vamos dar nome àquilo que a gente tem feito. A gente tem aberto um lugar íntimo, um momento que é só você e seu pai. Não é sobre a palavra ministrando no meu coração. Eu tirei uma foto, postei, sabe? Não é um momento ao qual, tipo, eu fui ministrada profundamente. O Senhor fala dividir isso. Eu vou lá e vou dividir. Olha, o Senhor fez isso. Mas eu vou ter saído do momento. Tá entendendo? Eu vou ter saído do momento. Eu vou ter me recomposto. Ou até não me recomposto, tá? Mas eu terminei ali com o Senhor. Eu não vou ser ministrado como tendo uma relação com meu marido e sair gravando eu nua, não. Ah, não, porque agora eu quero uma palavra pra falar pra vocês nua. Não. Isso é pornografia. Então vamos guardar, gente. Não vamos sair como? Por que Jesus fala, entra no teu quarto e fecha? Porque tinha naquela época também, vamos botar aí como os prostitutos, aqueles que iam para as esquinas gritar e orar para todo mundo ver. Às vezes vai ter lugar público que a gente vai estar em comunhão, orando, falando da palavra. Mas eu tô falando no momento da intimidade. Guarda o momento da intimidade. É só você e ele. Guarda isso. Não vamos botar para todo mundo ver. Não vamos fazer festa, trazer holofote para um momento que é íntimo. Isso é pornografia espiritual. Não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Guarda esse momento íntimo que você tem quando você fecha a tua porta, quando é você e ele, quando ele revela as coisas que ele pode, sabe, confiar em você. Agora é o tempo, agora não é o tempo de liberar. É o tempo que você vive com ele. Ou então a gente fica se prostituindo, sabe, se vendendo. Vendendo aquilo que é de precioso que o Senhor tem te dado, vendendo aquilo que ele ministra profundamente, sabe? Não vamos nos vender, não vamos nos prostituir, não vamos, sabe? Uma hora eu tô aqui muito bem com Deus, a outra eu já tô ali falando de outros deuses, a outra já tô adorando as coisas desse século, já tô adorando a mim mesma. Vamos parar com isso. Vamos parar de se prostituir com os nossos desejos, nossas vontades, sabe? Vamos nos guardar mais com o Senhor e ter um momento de intimidade. Não é só fazer para ser visto, não é só para todo mundo ver que quanto espiritual eu sou, não. A sua espiritualidade vai se revelar nos seus atos e atitudes. Quando revelar o que está dentro do seu coração, quando você agir de forma natural, de forma, sabe, que é leve, não de forma para ser aceito ou para ser aplaudido. Não, não é isso que ele nos chamou. Não foi para isso. Quando ele te chamou para entrar no quarto, fechar a porta para ter intimidade. Então, por que nem todo mundo são íntimo? Porque nem todo mundo quer intimidade. Sabe? Muitos querem prazer sem compromisso. Muitos só querem, sabe, sexo sem compromisso. Muitos só querem isso. Eu quero o prazer de sentir a presença, eu quero o prazer dos milagres, eu quero só o prazer do momento. Mas eu não quero compromisso. Querem fornicar com o Senhor. Sabe, eu vou lá no culto, eu sinto aquela presença, algo maravilhoso. Eu curto o momento. Mas sem compromisso. Não tomo atitude. Não quero compromisso. Sabe, muitos estão sendo só multidões. Só observador da multidão, só andando na multidão, só sendo mais um na multidão. Mas ele não te chamou para ser multidão, ele te chamou para ser íntimo. Ele te chamou para ser filho, filha. O convite foi: se você quer ser adotado por mim, você quer a minha paternidade, vai ser íntimo com ele, vai ser íntimo com ele. Vai entrar no teu quarto, fechar tua porta e se relacionar com ele. Ter um momento, sabe? A gente precisa, tudo é importante. O mover entre irmãos é importante. Sabe, você tá na rua e poder manifestar a glória do Senhor na vida de alguém é importante. Você desfrutar com o Senhor na rua é muito, muito importante, muito bom.
Mas isso não anula o quão íntimo você precisa estar nele, qual a intimidade. Porque o que vai ser revelado na rua é o reflexo da sua intimidade. As pessoas vão olhar, você vai ver um casal apaixonado na rua. Eles têm intimidade. Aí você vai ver um casal frio que nem se toca. Não... Ah, esses aí, meu filho, vão orar para que o Senhor aviva a chama do casamento. Então, nós precisamos dar nomes àquilo que temos feito. Porque senão não vai haver arrependimento no nosso coração. Não vai ter arrependimento em nós. Então, entra no seu quarto, sabe? Fecha a sua porta. Jesus, além de ter uma multidão ao redor dele, ele tinha os 12, né? Mais próximo, mais íntimo, mas dos 12 ele ainda tinha 13. 3, ele era seletivo também, da intimidade. Seja também. Guarda a sua intimidade com o Senhor. Preserve a sua intimidade com o Senhor. Não vai sair por aí se prostituindo. Não vai sair por aí adulterando. Não, seja fiel à sua intimidade com Ele. Seja fiel aos seus pais, ao seu Senhor. Então, hoje, eu te chamo essa atenção de se guardar. Guarda a intimidade. Tenha intimidade. Sabe, um relacionamento precisa ter intimidade. Tenha intimidade. E guarde isso. Vamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Porque as melhores palavras, os melhores ensinamentos, os melhores momentos de cura, os melhores momentos de clareza para nossa mente, tudo isso vai acontecer quando você estiver na sua intimidade. E isso vai se manifestar o quê? Em público, porque ele diz o quê? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e olha o teu pai em secreto. Que aquele que tiver em secreto vai te recompensar em público. Então isso vai ser manifesto em público, de forma natural. Porque vai exalar, vai fruir de você. O reflexo da sua intimidade é esse. Então, formosura pro seu rosto, aí todos vão olhar e vão falar assim, caraca, ela se relaciona com o Senhor, porque ela é diferente. Ela tem a essência dele. Ele tem o cheiro dele. Ele comunica Cristo. Então, hoje, para um pouco. Talvez há muito tempo você não se relaciona, você não tem intimidade. Vai lá se relacionar com o seu Senhor. E perceba se você não tá. Ai, por que eu tô fria? Por que a gente tá distante, Senhor? Porque talvez você tá se prostituindo. Talvez você tá fornicando. Talvez você tá adulterando. Então, revê isso aí. Mas seja fiel e íntimo do seu pai. E ali ele revela as coisas que só os íntimos escuta, só os íntimos ele sabe que pode revelar. E é isso. Fica com Deus e tenha um dia abençoado em nome de Jesus.